Estamos de volta agora com o Olhar Municipal, com o Dr. Giordano Mota, falando sobre as gestões, né, municipais, mas tem uma pergunta que não quer calar. Me diga uma coisa, o que é que tem, o que mais prejudica uma gestão administrada pelo prefeito, que ele geralmente quer fazer e isso traz prejuízo para ele? Walter, os principais motivos de desaprovação de contas perante o tribunal, a gente pode fazer uma distinção entre os ordenadores de despesa e os prefeitos e o chefe do Poder Executivo. Normalmente o Tribunal de Contas ele tem emitido o parecer pela desaprovação de contas, no caso do prefeito, quando ele faz alterações no orçamento de maneira indevida, algumas alterações que não respeitam a Lei 4.320, que é a lei que trata da parte orçamentária. Problema quando ele deixa de executar e cobrar os seus impostos, os seus direitos, aquele constituído da dívida ativa. Tem problemas quando ele não aplica, existe a obrigatoriedade dos municípios aplicar pelo menos 25% da arrecadação na educação, e quando o prefeito não aplica, automaticamente o tribunal já emite o parecer pela desaprovação de contas. De igual modo, Walter e Fábio, existe uma aplicação mínima para municípios que é de 15% na saúde. Também ao descumprir esses 15%, o tribunal até de forma, digamos, automática, mas claro que respeitado o contraditório, ampla defesa, ele emite um parecer pela desaprovação de contas. Outro limite que não é observado pelos prefeitos e que já gera, digamos assim, quase que automático um parecer pela desaprovação de contas, é o desrespeito ao limite da despesa com o pessoal. A receita corrente líquida, estabelecida pela Lei Complementar 101, estabelece um limite máximo de 54%, quando a gente sabe que a maioria dos municípios, não só do estado do Ceará, vem descumprindo sistematicamente esses percentuais, extrapolando o que seja a desaprovação de contas. E quando o prefeito, por exemplo, contrata, por exemplo, ele tem interesses outros mais na frente, né? Interesses outros de, por exemplo, contratar, por exemplo, um subsecretário que o cara nem aparece, ele é o chamado funcionário fantasma, né? Então, às vezes, uma prefeitura, ela tem o quê? Ela pode contratar até, vamos supor, vamos criar um valor aqui, 2.500 funcionários, ela contrata 2.600, mas na realidade quem trabalha são 500. E o resto tá solto por aí. Nesse caso, a lei, quando descobre, ou ela pune e é passiva de perca de mandato, ou é apenas ela manda o cara simplesmente acabar com essa farra? Walter, a partir da caracterização de uma irregularidade como essa, estará sujeito a responder civil, penalmente, até porque a administração pública hoje ela possui um capítulo específico no Código Penal. Então, os gestores, não só os gestores, mas também os servidores públicos estão sujeitos a responder criminalmente. E fora esses processos, onde vem também uma penalidade maior, que muitas vezes quem comete um crime para obtenção de uma vantagem, muitas vezes financeira, eu acho que não tem punição maior do que efetuar a devolução daquele recurso indevidamente recebido, e além dessa devolução, ele pagar uma multa. Então, ocorre sim, são situações que devem ser verificadas através do funcionamento do sistema de controle interno das administrações. Outro fator também que é determinante para o sucesso ou insucesso de uma gestão, é o fortalecimento desses controles. Ora, se você tem 2.500 funcionários e somente 500 estão trabalhando, cadê o controle de ponto? Cadê essas pessoas? Quais cargos estão exercendo? Então, isso também faz parte de uma boa ou de uma má gestão. E ter ou não ter um controle interno efetivo, que ele realmente esteja devidamente implantado e que funcione de verdade. Giordano, uma outra questão que aflige ali os gestores é relativa ao município, a situação do município junto ao governo federal, por exemplo, para prospectar ali projetos. Quando é que o município fica sujo? De que forma e inviabiliza projetos? Excelente pergunta, Fábio, até porque a gente sabe das dificuldades, principalmente dos pequenos e médios municípios, em fazer obras de infraestrutura, que em sua maioria é o que se compõe os convênios e os repasses efetuados pelo governo federal. Então, esses municípios, eles
digamos, entram no radar de irregularidade, seja da Controladoria da União, seja do Tribunal de Contas da União, é quando aplicam de maneira indevida, eles fogem ao que foi previamente contratado, que foi previamente conveniado, ou quando deixam de prestar conta. Então essas são as principais indicações onde o TCU tem julgado prefeitos, o TCU também encaminha para a Justiça Eleitoral uma relação daqueles gestores, aqueles prefeitos, até porque a competência do prefeito ao firmar convênios com a União, então ela inclui os prefeitos na ficha suja, né, que é encaminhada aos tribunais de contas. Então, mas eu gosto de fazer essa ressalva, somente o Tribunal Eleitoral, somente o órgão eleitoral é que vai aferir essa condição de elegibilidade. Até porque nós temos a figura da conduta de improbidade administrativa através de um ato doloso. Nós sabemos que, por exemplo, a União ela tem verba nos vários setores, né, para os municípios. E muitas vezes esses municípios são agraciados com essa verba através de emendas parlamentares e essas verbas elas não chegam ao destino ou quando elas chegam à prefeitura, né, para ser executada, essa verba é desviada, certo? Qual o procedimento que a prefeitura, o prefeito deveria ter para não correr esse risco de ser penalizado com o desvio dessas verbas? Muitas vezes, Walter, o que é que acontece? Às vezes não é nem um desvio financeiro, às vezes é o desvio de finalidade. Muitas vezes você recebe um dinheiro que era para a construção de uma passagem molhada, mas por uma questão técnica, por um erro, que é uma falha administrativa também, ele constrói uma ponte. Há situações dessa natureza. É a maneira que interpreta. Às vezes não é o desvio do recurso, mas é uma aplicação indevida do recurso. Isso. Que para o rigor da formalidade de quem presta conta ou de quem repassa o recurso você só deve fazer o que está no objeto conveniado. Mas existem situações onde realmente ocorre a transferência do recurso para o município aplica o dinheiro de maneira indevida e nem reverte naquela ação que deveria ser contemplada pelo objeto do convênio. Antes que haja essa mudança, por exemplo, eu como gestor eu recebo uma verba, por exemplo, de infraestrutura, mas é uma verba geralmente que você sabe que infraestrutura é uma verba que ela não aparece aos olhos de ninguém. Por exemplo, saneamento básico. Muitas vezes eu recebo o prefeito recebe a verba de saneamento básico e ele não aplica corretamente esse dinheiro tem uma outra necessidade mais imediata. Vamos colocar o fato que é o desvio de finalidade. É o desvio de finalidade. Antes que eu exerça esse desvio de finalidade, tem como eu consertar isso? Olha, juridicamente falando, lógico. Vai depender da natureza da despesa que queira ser executada, se estiver no âmbito de competência do mesmo órgão repassador e desde que haja uma alteração em projeto, desde que haja uma modificação administrativa, ou seja, ele já teria a garantia do recurso. Tem que ter um projeto, de qualquer jeito tem que ter um projeto, tem que ter uma aprovação. Você pode garantir, e se você comprovar que aquela necessidade é mais urgente, nós temos vários exemplos, podemos citar. Eu digo mais urgente que eu digo, por exemplo, porque a população exige, não é nem que... Um caso fortuito ou de força maior, o exemplo de uma inundação onde se destrói uma estrada, onde se destrói uma ponte, então são situações emergenciais, calamitosas. Contemplar então, imediata, né? Cada situação vai ensejar uma justificativa necessária para que se possa transmutar esse objeto conveniado. Jordan, eu vou fazer uma pergunta bem prática ali para minha amiga Wilsa, que está nos acompanhando lá no Janguruçu, que é presidente de instituição filantrópica. Muitas vezes as instituições elas deixam de receber recurso também por conta desses atos administrativos de gestão que prejudicam ali a circulação financeira. As instituições filantrópicas, elas podem diretamente procurar ministérios, por exemplo? Fábio, uma recomendação e uma sugestão que eu dou principalmente para as associações ou qualquer instituição que queira trabalhar com projetos, seja voltado para o setor público ou para o setor privado.
A captação de recursos, ela é bastante, não vou dizer fácil, porque não existe um recurso fácil, mas ela é possível mediante... toda grande empresa tem uma responsabilidade social, toda grande empresa tem uma fonte financiadora de projetos. O que é que ele precisa? Comprovar que desenvolve uma atividade que abrange o maior número de pessoas, comprovar que é um serviço relevante, um serviço necessário para aquela comunidade, por exemplo, e ela vai, através da apresentação de um projeto, Walter, também serve para a iniciativa privada, serve para a iniciativa pública. Então, através de um projeto, ele pode ir lá se creditar para poder receber recursos. Independente de gestões municipais, Independente da gestão municipal. Dentro desse nosso bate-papo aqui, eu estava aqui, você estava falando aí, eu estava me lembrando aqui, uma determinada empresa, ou ONG, como queira colocar, mas para você entender mais ou menos o que eu quero falar. A empresa Y, através da sua ONG, a ONG da própria empresa, determinou uma verba específica para a prefeitura aplicar em outra ONG. Veja bem, olha o repasse aí. Tá? O que aconteceu? Essa verba, quando chegou na prefeitura, que tinha um repasse para a ONG Y, o que aconteceu? A prefeitura pegou essa verba aqui, ó. Guardou, né? Guardou. Não, ela usou. Mas não usou, ela não repassou para aquela ONG. Ela simplesmente engoliu. É o fato da instituição ter a ligação primeiro com a prefeitura, que não é necessário, né, Jonas? Não, mas já quanto, por exemplo, nesse caso, existiu esse caso. Só que a ONG Y não resolveu, não deixou por menos. Tá, vamos dizer outro. Deixou para lá. Nesse caso, caberia alguma representação mais rígida? O repasse de recursos feito de natureza privada, ele também deve existir uma contratualização. Deve ter havido um termo de repasse e dele deve conter as responsabilidades. Né? E essas responsabilidades podem ser apuradas de acordo com... Quer dizer que se a empresa Y, se a ONG Y entra com um recurso, cobrando essa verba? Sim, se eles forem parte de uma relação contratual, de uma relação de convênio, digamos assim, eles podem exercer as cláusulas contratuais, como o dever de repasse, o dever de prestação de contas, o dever de devolução dos recursos não aplicados ou aplicados de maneira diversa ao pactuado. Então eles estão sujeitos, estão em alcance de que se tome alguma medida, aí dependendo do tipo de regularidade, indicar para a seara competente. Uhum. É isso que eu queria saber. O Ministério Público tem um papel forte na questão da fiscalização e da presença dos municípios. Como é que você vê hoje a relação do Ministério Público com as câmaras municipais, que é o poder fiscalizador também, e as gestões? Existe hoje um bom trâmite ou depende de cada caso? Como é que você vê isso? Fábio, eu vejo um bom trâmite. Nós temos um exemplo aqui, onde a entidade do Estado, que representa os vereadores e câmaras municipais, que é um parceiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, da mesma forma que existem diversos convênios de cooperação, seja de natureza técnica, seja de natureza administrativa, firmados entre o Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, repetidas vezes são efetuados eventos e esses órgãos estão juntos. Então, a gente acredita que haja uma certa interação, uma sintonia voltada para reverter em boas administrações, como você muito bem coloca, para um fim público, né? De se fiscalizar, de se ter uma transparência dos recursos públicos, até porque fiscalizar também é papel do vereador, é papel do Tribunal de Contas, é papel do Ministério Público e principalmente, Walter, é papel do cidadão. O cidadão ele adquiriu um papel cada dia mais importante. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um dos instrumentos que também propiciam e incentivam a participação popular e através desses portais de transparência, de todos os meios e formas de transparência, cabe ao cidadão também fazer chegar nos órgãos competentes as suas reclamações, as suas indicações de regularidade, mas volto a dizer, com muita responsabilidade, com muito zelo, até para não assoberbar, né? para não assoberbar, atrapalhar as competências do próprio Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público, da mesma Câmara de Vereadores, que é responsável por fiscalizar o Poder Executivo. E já para encerrar, a finalidade da Câmara de Vereadores para o município
Eu creio que é um fator fundamental. O vereador, ele tem a responsabilidade até maior do que o do prefeito, porque o prefeito ele pode estar ali se usurpando, né, do cargo dele e das verbas que existem. E a grande função do vereador é exatamente examinar as contas, o que é que está sendo feito, como está sendo feito. E hoje a gente vê muitas câmaras rendidas ao executivo, quando elas tinham um papel fundamental de se sustentar, tá entendendo? Defendendo a população e os interesses da população. E a gente hoje vê muita câmara aí apagada, submissa ao gestor principal, que é o prefeito. Em poucas palavras, o que deve ser feito? Rapidamente a gente pincelar isso aí. Em poucas linhas, o que precisa? Capacitação, conhecimento. Muitas vezes o que acontece não é por falta de vontade, muitas vezes é por falta de conhecer. Não conhecer a lei, não conhecer a repercussão que se tem. Então o que precisa cada vez mais é trazer o conhecimento, não só para o gestor, mas para os nossos representantes. Beleza. Bom, eu peguei esse gancho dele aqui para dizer para você que assiste o Olhar Municipal. Mas o Olhar Municipal, ele tem uma abrangência hoje muito maior. Portanto, se você votou certo, com certeza nós iremos ter excelentes resultados. Resultados para a população, para o município, para o estado, para o Brasil. Se você votou errado, procure não errar mais. Olhar Municipal, que Deus nos abençoe, que nos ilumine e que nos dê uma consciência reta, que possamos galgar dias melhores em nossas vidas e que Deus nos abençoe. Até a próxima.